Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 15 anos e eu sou aluna do 9º ano do ensino fundamental e hoje eu vou fazer um resumão sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em âmbito mundial e aconteceu de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial teve alguns antecedentes que fizeram que ela eclodisse. São 4: o militarismo, o sistema de alianças, o nacionalismo e o imperialismo. O nacionalismo é aquele sentimento exacerbado de que sua nação é melhor do que a outra, e ela, por ser melhor, tem que dominar as outras. O imperialismo é a dominação das nações europeias sobre nações mais frágeis na África e na Ásia, buscando acumular riquezas. Isso causou muitos conflitos, tanto na Europa quanto na África e na Ásia. E o militarismo, que é uma corrida armada, mesmo em paz, então chamada de paz armada. Os países estavam tentando melhorar seu arsenal de armas para uma eventual guerra que acabou realmente acontecendo. E por fim, mas não menos importante, o sistema de alianças. Contava com 2 principais alianças com objetivos políticos, econômicos e militares. A Tríplice Aliança com a Alemanha, Áustria e Hungria, e a Tríplice Entente com a Inglaterra, França e Rússia. Mas o que foi que realmente eclodiu a Primeira Guerra Mundial? O estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando no Império Austro-Húngaro. O poder do Império Austro-Húngaro era centralizado, mas a composição social da Áustria-Hungria era vasta. Para você ter uma ideia, 11 etnias viviam naquele território. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono, tenta resolver o problema criando uma monarquia federalista, ou seja, dando autonomia para essas pequenas etnias. Mas os nacionalistas sérvios não gostavam dessa ideia, porque eles queriam criar uma grande Sérvia com todos os povos eslavos. E o plano de Ferdinando atrapalhava. Então, o atentado terrorista acontece e assassina o herdeiro Francisco Ferdinando e sua esposa. A Áustria, em resposta, invade a Sérvia, que possui alianças com a Rússia, dando início à guerra. Então foi isso, o assassinato de Francisco Ferdinando, que deu uma série de eventos em cadeia, que fez com que a Rússia entrasse na guerra e desse início, realmente, à Primeira Guerra Mundial. Como foi a guerra de fato? A gente teve 2 fases principais. A primeira fase, que é chamada de guerra de movimento, onde ambos os lados possuíam muita potência militar, e por isso, nos primeiros meses de batalha, houve muitos mortos. A guerra era frente a frente, pou, e todo mundo se aniquilava, porque a potência militar era gigantesca. E uma segunda fase, que é chamada de guerra estática. Depois da estratégia foi a utilização das trincheiras, que começou a ser utilizada, e houve a estatização do conflito. Então, com as trincheiras, que eram buracos na terra onde os soldados ficavam, eles não avançavam, eles avançavam 2 metros a cada 2 semanas. E por isso a guerra durou 4 anos. E também nessa fase teve ainda mais um avanço militar com a utilização de armas químicas e tanques. Aí teve a ideia do Plano Schlieffen, que é a ideia concebida pelos alemães para invadir a França e chegar mais rapidamente a Paris e assim ganhar a Primeira Guerra. O plano falhou por falta de infraestrutura, resistência dos franceses, poder bélico exacerbado e pelos aspectos não previsíveis, tais como o clima. Então, esse plano dos alemães de chegar a Paris não funcionou, e por esses diversos fatores. Os Estados Unidos entram na guerra e, com isso, a Tríplice Entente ganha a guerra. O fim da guerra aconteceu em 1918, com a Áustria-Hungria se rendendo depois da Alemanha, que assina uma trégua, e devido a diversas revoltas do seu povo que estava passando fome, devido aos diversos gastos militares que a Alemanha teve com a guerra. E que o povo realmente clamava pelo fim da guerra, porque a situação dentro da Alemanha era péssima. Após a guerra, o presidente americano, ele tenta fazer um tratado de paz chamado de 14 pontos, onde ele propõe a criação da Liga das Nações, mais a liberdade para todos os países, mais paz. Ele queria uma paz duradoura na Europa e no mundo, para evitar uma nova guerra, justamente, porque a Europa era um barril de pólvora naquela época, então qualquer coisinha que acontecesse, a guerra era eminente. Mas o plano é rejeitado e é criado o Tratado de Versalhes,
também chamado de Paz dos Vencedores. O tratado criou 9 nações novas naquela área dos povos eslavos, acabando com o Império Turco-Otomano. E também concebeu multas e proibições para a Alemanha, declarando a culpada da guerra, a culpada geral da guerra. E foi muito duro, o que impossibilitou uma paz duradoura na Europa, o que realmente vai causar, mais posteriormente, a Segunda Guerra Mundial. E foi isso, o resumão de Primeira Guerra.